Senhoras e senhores deputados, o povo brasileiro, senhor presidente, acreditou que havia superado o regime pós-64, a ditadura empresarial militar, depois de promulgada a Constituição de 5 de outubro de 88. A Assembleia Nacional Constituinte, junto com a anistia, foi uma das principais reivindicações da resistência democrática. A Constituição de 88 estabeleceu não apenas direitos, mas também diretrizes para que o Brasil pudesse ser um país soberano e socialmente justo. Não apenas as responsabilidades públicas do Estado, mas o controle estatal dos setores estratégicos da economia. O presidente da República, à época, o também golpista José Sarney, que assumiu a presidência em face de uma fatalidade, a morte ou o assassinato de Tancredo Neves, cuidou de impedir que a Constituição, na sua integralidade, entrasse em vigor, editando abusivamente mais de 100 medidas provisórias no seu último ano de mandato, o 5º ano conquistado sob a manobra da concessão de estações de rádio e de televisão para vários constituintes. Foi uma espécie de suborno. Mas aí, senhor presidente, desgraçadamente, na primeira eleição direta para presidente da República, o povo brasileiro foi conduzido a eleger o senhor Collor de Mello, o caçador de Marajás, patrocinado que foi pelo principal sistema de televisão do nosso país, o Sistema Globo, aliás transformado num verdadeiro partido político, manipulando as informações, editando a seu talante os debates, influindo obviamente nos resultados do pleito. Uma espécie de golpe de Estado dentro do modelo democrático. E aí, senhor presidente, o caçador de Marajás, na contramão do que estabelecia a Constituição, pregou o Estado mínimo, dizendo: quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, tudo melhor para o povo brasileiro. E aí iniciou o desmonte do Estado, as privatizações. Obviamente privatizou praticamente tudo aquilo que não estava protegido pela Constituição. O Brasil foi empobrecendo, perdendo o controle de todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico e de fertilizantes. Caçado que foi o presidente, através do impeachment, seu sucessor, vice-presidente Itamar Franco, num primeiro momento, iniciou um processo de enfrentamento contra as privatizações, mas logo depois capitulou e passou a dar continuidade àquela entrega do patrimônio nacional, verdadeiros crimes de lesa pátria. Dizer que sob a égide Itamar Franco é que foi privatizada a Companhia Siderúrgica Nacional, dentre outras. Na avalanche das privatizações, o povo brasileiro elege o senhor Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo da esquerda, um homem que, assumindo a presidência, disse: rasguem tudo
que eu escrevi. E aí, senhor presidente, uma manobra desavergonhada, já tendo mais de 5 anos, a Constituição de 5 de outubro de 88, o senhor Fernando Henrique Cardoso, corrompendo congressistas, acabou com todos os monopólios, com todos os dispositivos constitucionais que resguardavam a soberania nacional. O monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, empresa brasileira de capital nacional, juros reais de 12% ao ano, enfim, todos os dispositivos que garantiam a nossa soberania foram suprimidos, modificados, para que o senhor Fernando Henrique Cardoso continuasse privatizando, e aí privatizando os setores estratégicos da economia. Nesse rolo foi a Vale do Rio Doce, um dos maiores crimes de lesa-pátria já perpetrados em nosso país. Entregou as telecomunicações, passou a entregar mais ainda o nosso subsolo, acabando com a desnacionalização, enfim, o desmonte. E aí carregamos, a rede ferroviária federal, Lloyd brasileiro, várias empresas, e nos estados, as distribuidoras de energia elétrica. Enfim, o patrimônio nacional submetido à mais deslavada entrega, e ainda, corrompendo o Congresso Nacional, aprovou a emenda para a reeleição. Mais um ano de mandato. Pois não, deputado? Só para colaborar com Vossa Excelência, lembrar que a Vale foi vendida por 3 bilhões de dólares e ainda foi aceita moeda podre, aqueles títulos vencidos há muito tempo que o governo não resgatava. Sem falar na Telebrás e nas outras estatais. Lembrar também, deputado, que agora há pouco tivemos um embate aqui com o deputado Luiz Paulo em relação ao modelo liberal da exploração de petróleo, que hoje é partilha, o petróleo é do governo, são dos brasileiros. Não, porque eles inclusive queriam mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, para privatizar a Petrobras. E aí, nesse domingo, a gente lê um artigo do ex-presidente falando do modelo que é hoje o modelo do Congresso Nacional, que é o modelo de cooptação. Maior cooptação houve do que naquele momento da reeleição, deputado Paulo Ramos? Então, continuo, agradeço, deputado André Siciliano, a parte, mas para dizer que as privatizações ainda incorporaram uma suposta pretensão de enxugamento da dívida. As moedas podres compradas pelo valor de face. Uma tragédia, um crime também sem precedentes. 8 anos de Fernando Henrique esgotou o modelo. O povo pensou que em elegendo um quadro político, um ex-sindicalista, mais à esquerda, estaria reorientando a sua própria história. Foi eleito o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ao invés de caminhar no sentido de recuperar a soberania nacional, o presidente Lula continuou com as privatizações, com os leilões de petróleo, as entregas, entregue mais entrega, e a propaganda comendo solta, dizendo que o povo brasileiro estava recuperando o seu poder de compra, o crescimento do salário, tudo apregoado pelos próprios meios de comunicação que antes condenavam o Partido dos Trabalhadores. Isto é, os 8 anos de Lula na economia reproduziu o modelo liberal que vinha de Fernando Henrique Cardoso. O Estado brasileiro sendo aniquilado, não só as privatizações, como as terceirizações. O Estado abrindo mão de suas responsabilidades públicas na educação, na saúde. Sistema único de saúde, erigido com toda a preocupação, foi sendo desmantelado. 8 anos de Lula, mas o povo ainda acreditou que elegendo uma presidente mais à esquerda haveria a reorientação do modelo. E aí, 4 anos de Dilma, o modelo esgotou, o povo não aguenta mais. Mas os verdadeiros controladores do poder, através dos meios de comunicação, eles procuram dizer
para a população brasileira, revoltada, insatisfeita, já indo para as ruas com toda a força, os meios de comunicação, no ano eleitoral, procura dizer, senhor presidente, que só há 3 candidatos à presidência da República, todos defensores do mesmo modelo. E aí, senhor presidente, para concluir, ontem o pessoal, os quadros do partido, a direção do partido, estivemos reunidos com o senador Randolfo Rodrigues, candidato do partido à presidência da República, e Luciana Genro, vice-presidente. Porque agora é preciso que o povo brasileiro compreenda que os mesmos que aniquilaram o país, que venderam a pátria, eles estão aí patrocinados pelos meios de comunicação, enganando o povo brasileiro para dizer que não há outra alternativa. E aí, senhor presidente, dizer, existe outra alternativa. Nós vamos apresentar, o pessoal está apresentando a sua proposta de governo, mostrando que há outro caminho. O povo brasileiro não pode se deixar levar pela mentira, pelo uso da máquina pública, pelo uso do poder econômico, pelo abuso dos meios de comunicação. Existe um outro caminho e o povo brasileiro, em tempo, vai compreender e vai seguir. Há um outro candidato à presidência da República, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL. Muito obrigado.